Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 14, nossa convidada é Giovana Borges, técnica em administração com especialização em Direito de Políticas Públicas pela FGV e que está a caminho de se formar em engenharia. Atualmente é vice-presidente estadual por São Paulo da Central Única das Favelas, CUFA, onde também já exerceu a função de diretor institucional. Neste depoimento, traz uma realidade que bate à porta de milhares de famílias pelo Brasil, neste período da pandemia da Covid-19, que agrava a situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, expõe um gesto que se multiplica no país, com ações de apoio a campanhas como Mães da Favela. Saiba mais neste depoimento. Seja bem-vinda, Giovana Borges. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Essa pandemia, foram vários viés, né? Um deles é que as pessoas, falando do território que é favela, as pessoas começaram a olhar mais para a favela. A favela, ela sempre existiu seu isolamento social. O isolamento social da favela não se deu na pandemia. Falta de saneamento básico, saúde, educação, entre outros. Porém, as pessoas começaram a olhar agora para a favela devido à pandemia. Então, quando você fala quais ensinamentos que essa pandemia nos trouxe, foram vários. Vários. Aquilo que a gente, quanto CUFA, quanto ONG, já sabe, né? A desigualdade, a falta de oportunidade. Qual é a realidade dessa mãe da favela, né, no seu dia a dia com seus filhos, principalmente na pandemia, na qual muitas delas ficaram sem os seus empregos, sem os seus recursos, muitas delas são mães solo e nessa pandemia elas tendo que se cuidar, ficar com os filhos que estão sem escola, né? A gente teve vários ensinamentos, porém também não podemos deixar de dizer que as pessoas se tornaram mais solidárias, empresas privadas, entre outras pessoas físicas, acabaram se juntando mais e acabaram doando mais. E que isso continue, né? Mesmo pós-pandemia, políticas públicas possam ser pautadas cada vez mais para que a gente possa aí criar várias ações, criar vários mecanismos dentro da favela. Quanto mulher, quanto mãe, se sai... Conforme essa pandemia avança, a gente, né, vamos orar aí, isso precisa acabar, a gente sabe que um dia vai acabar, não sabemos quando, mas isso vai acabar. Porém, fica muitas lições, né? Uma delas é que a gente precisa pensar mais nessas mães da favela, né? São elas que são as mantenedoras dos seus lares, tanto socioeconomicamente, quanto educacional, quanto psicologicamente, né? Pensar mais nessas mães, criar mais ações para que essas mães, principalmente as mães solos, possam cuidar das suas famílias e automaticamente também trabalharem. Isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante também a gente pensar é que quando a gente doa uma cesta para essa mãe, para essa família, a gente acaba limitando ela, né? A gente está dizendo assim, olha, eu vou te dar uma cesta, então a senhora, né, você tem direito a isso. Porém, essa mãe, essa família, eles precisam de muito mais. Quando a CUFA cria os Mães da Favela, porque a CUFA começa, dado a pandemia, a gente cria o CUFA contra o vírus, né? Então a gente pega as nossas sedes, transforma-as em centro de distribuições, afasta os nossos que não podem estar no front e começa as ações de entregas de donativos. Quando avança a pandemia, a gente chega dentro da casa dessa mãe e ela fala, ok, você está me dando feijão, mas eu não tenho gás para cozinhar. Então a gente cria os Mães da Favela, que é onde essas mães recebem um vale, né, uma cesta digital, um valor de R$120 por 2 meses, que é onde a gente dá autonomia para essa mãe. O que seria essa autonomia? A gente dá autonomia para ela ir lá no mercado comprar uma fruta, um legumes, uma proteína,
ou um leite. Na favela a gente tem muitas crianças que têm rejeição à lactose. Eu, quanto mãe, sei muito bem o que é isso, né? Essas crianças, elas precisam, a gente precisa identificar exatamente, porque a favela, ela é um território que só se difere as oportunidades. Na favela nós temos 13,6 milhões de habitantes. A favela, antes da pandemia, ela gerava 119 bilhões, ou seja, pagamos impostos iguais, só as oportunidades que não são iguais. Então, quando eu digo que a gente precisa se pensar em políticas públicas, é exatamente isso, né? Levar para a favela as oportunidades, fazer a economia criativa dentro daquele território, que isso é muito importante. A 90% dos moradores de favela, isso é uma pesquisa esses dados que eu passei para vocês é uma pesquisa do Instituto Locomotiva com Data Favela. 90% das pessoas de favela gostam de morar no seu território. Então, o que falta ali é a oportunidade. O que faz ele pensar em sair daquele território é as oportunidades, que não são as mesmas do asfalto. Tá? Então, o que a gente sai que essa pandemia trouxe de experiência e reflexões é exatamente isso. A desigualdade, que é uma coisa que nós já conhecemos, porém ela é bem velada, né? Aquele velho ditado que estamos todos no mesmo bar, mas não são os mesmos mecanismos, né? Uns estão de bote, outros estão naufragando. E a gente precisa pensar e olhar principalmente para essas mães, né, que são mães solos, que precisam ali, elas até querem trabalhar, mas quem fica com seus filhos? O que elas fazem? E com isso a CUFA cria a campanha da CUFA contra o vírus. É onde a gente leva tanto cestas físicas quanto cestas digitais para essas mães. Quando a pandemia avança um pouco mais, essas mães elas têm uma outra questão, uma outra preocupação, que é a educação, onde os seus filhos, devido à pandemia, não estão podendo ir para as escolas e eles precisam estudar em casa. Só que não perguntaram para essas mães se elas têm conectividade, simplesmente disseram que ela precisava colocar o filho para estudar. Então a CUFA ela cria os Mães da Favela On. É onde a gente fornece para essas mães um chip de conectividade, que é através da empresa Alô Social, que essas mães durante esses meses conseguem se conectar às plataformas de estudos, ela tem uma quantidade de giga, WhatsApp e Facebook para utilizar. E isso é muito importante, porque é uma preocupação. Essa mãe ela tem que entender, quando ela acorda, ela fala, bom, ou eu compro um pacote de arroz, ou eu coloco carga de celular para o meu filho estudar. Que é a realidade de uma mãe de favela. Então nós entregamos mais de 500 mil chips para essas mães no período de 6 meses, tanto que começa a vencer agora. A gente está procurando até mais pessoas e mais parceiros, né, para que essa campanha continue, porque a pandemia não parou, essas crianças estão dentro de casa, que é um desafio muito grande para essas mães também. Eu sou mãe solo, eu tenho filho, eu sei como que é, a gente tem que ter a didática de um professor e não somos formados em pedagogia, e nem temos a didática, né? Porque cada um tem uma especialidade. A gente tem aquela paciência de mãe, né, que é normal, porém falta o professor, né, porque não estão preparados e nesse um ano de pandemia também não conseguiram se preparar para esse novo modelo de estudo online, enfim. Então, a CUFA contra o vírus são esses 3 viés dessa campanha, né, da pandemia, que é cestas digitais, cestas físicas e conectividade, que a gente trouxe aí para essas mães. E a pandemia ela continua, ela não parou, e a gente vem procurando cada vez mais parceiros para que apoiem esses projetos e a gente possa seguir aí juntos até que tudo isso acabe. E que esses parceiros continuem olhando para a favela, continuem entendendo o que está acontecendo e continuem trazendo oportunidades.